Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é sobre Purple e Frostbite, que são dois jogos do mesmo desenvolvedor e que se passam no mesmo universo. Eu não vou enrolar muito nesse começo, eu escolhi fazer esses dois jogos junto, já que a história de um complementa o outro, então é mais fácil de explicar. E, bom, chega de enrolação, vamos lá. Se você caiu aqui de paraquedas, eu vou fazer uma sinopse rápida dos dois jogos. Eu imagino que a maioria deve conhecer Frostbite, então eu vou dar um resumão bem resumido mesmo. Nesse jogo, que é uma novela visual, nós somos a SN, no caso o protagonista, e a gente vai no mercado, e lá nesse mercado a gente acaba conhecendo o açougueiro de lá, que é o Tate Frost. Ele é uma pessoa super gente boa, só que em determinado momento do jogo a gente vai estar saindo do mercado, seja fugindo do Tate ou não, e a gente vai levar uma pancada nas costas do Tate e vai acordar no freezer dele. Os finais desse jogo se resumem em ir de arrasta pra cima ou acabar conseguindo fugir, mas o criador disse que não tem um final canônico, que para cada pessoa que jogar vai ser uma experiência e que não é canônico basicamente porque o final que acontece não é importante. Se a pessoa for de arrasta pra cima, beleza, o Tate vai deixar ali e provavelmente vai usar a carne dela pra, enfim, procedências duvidosas. E se a pessoa acabar fugindo, ele não vai ter interesse em ir atrás dela, até porque o Tate realmente não tem interesse nenhum no protagonista. Isso também não vai afetar o futuro dele. E o futuro dele não é nada mais nada menos do que em Purple. E Purple não é uma novela visual, e nesse jogo a gente controla um cara de 23 anos que chama Randall Púrpura. O jogo se passa em 1996, e o Randall ele acabou de ter alta do hospital por motivos misteriosos. Nem ele sabe, nem a gente que tá jogando. Ele mora em um pequeno estúdio em uma parte perigosa de Los Angeles, na Califórnia, e aí ele conhece a vizinha dele, que é a Maya, que vira amiga dele. E ele também conhece o Tate, que é um homem bonito que acabou de se mudar pro corredor dele também. O Tate quase nunca tá em casa quando a gente, no caso o Randall, quer ver ele. E o jogo é basicamente a gente explorando a cidade, resolvendo quebra-cabeças, para tentar desmentir, né, resolver esse mistério do Randall, o que aconteceu com ele, porque que ele tava no hospital. Bom, os tópicos do vídeo são basicamente as curiosidades sobre os dois jogos, mas focando principalmente no Tate. E também uma treta que aconteceu aí envolvendo o criador, mas eu já vou avisando que ela foi resolvida e que não, vocês não vão precisar odiar o criador de Tate Frost, tá tudo certo. Bom, Frostbite se passa em algum lugar na Nova Inglaterra em 1995. Já Purple se passa na Califórnia, só que em 1996, ou seja, um ano depois. Acontece que o Tate ele morava na Inglaterra, e no ano seguinte ele se mudou para Califórnia. Então foi o que eu falei. O que acontecer ou não com a SN Frostbite não vai interferir esse futuro dele. Ele vai se mudar para Califórnia depois. O Tate, ele tem uma mãe que não ligava muito para ele, que o nome dela é Meg. E basicamente ele não tem família, já que ela ainda tá viva, mas ela realmente não se importa com ele, então é como se ele realmente não tivesse família. O pai dele também é vivo, mas ele não sabe quem é, e provavelmente a mãe dele também não sabe, já que segundo o criador ela ficava com muitos caras. Mas o criador desenhou o pai dele, e é esse aqui. Ele tem outro filho, que é o meio-irmão do Tate, e o Tate obviamente não conhece, porque se ele não conhece o pai, ele não vai conhecer o meio-irmão por parte do pai. Mas o criador disse que se ele conhecesse esse meio-irmão dele, ele provavelmente não ia gostar dele, já que os dois têm personalidades bem diferentes. Sobre a sexualidade do Randall e do Tate, o Tate é bissexual e o Randall é gay, coisa que dá pra ver no jogo, já que tá meio claro ali que o Randall tem um crush ali no Tate. A altura do Tate é mais ou menos de 6,1 pés, o que, segundo aqui minhas contas, é mais ou menos tipo 1,80, 1,90 por aí. A idade do Tate em Frostbite é 33, e em Purpleverse, que é um ano depois, é 34. E o aniversário dele é dia 28 de abril. Como eu li na sinopse, a idade do Randall é 23 anos atualmente, lá quando se passa o jogo. E a gente não sabe quando que é o aniversário dele. O criador ele não tem Tumblr, mas ele responde perguntas em uma rede social chamada Gatinho Curioso, pelo que eu vi. Eu vou deixar, obviamente, o link aqui na descrição. Perguntaram lá se o Tate seria, de certa forma, canibal. E o criador disse que um pouco, e que Frostbite vai abordar um pouquinho disso. Na minha cabeça isso estava um pouco óbvio, já que dá pra ver que as carnes dele têm procedências duvidosas. Perguntaram também, já que a gente falou de carne, se o Tate ele gosta de churrasco. E obviamente ele gosta. Ele não é muito bom grelhando, e pra falar a verdade ele gosta de carne bem mal passada, tipo escorrendo o líquido vermelho. Acho que dessa forma então é mais fácil comer cru. Purpleverse vai ter dois finais ruins diferentes, um final secreto e um final secreto específico.
Eu achei interessante isso, um final secreto específico. Provavelmente deva ser um segundo final canônico mais difícil de fazer, pelo menos é o que eu imagino. O Randall, ele tem, o Randall, de Purple, ele tem transtorno dissociativo de identidade, que é o TDI, que é daquela mulher que apareceu lá no Fantástico. E eu acho que dá pra ver isso um pouquinho no jogo, já que a gente tem algumas situações onde o Randall realmente não sabe o que tá acontecendo. Ele deixa as coisas em lugares que não estavam, como perder a chave dele, sendo que ela tava com ela no bolso antes. E eu acho que isso provavelmente é ele trocando de identidade, obviamente ele não percebe isso. E a gente também não, já que constantemente a gente tá, pelo menos ele jogando com a mesma identidade, que é o Randall. Provavelmente isso explica o porquê ele não lembra o que aconteceu e o porquê que ele teve alta do hospital. E aí, caso você venha falar que, mas na maior parte do jogo, não acontece muitas essas coisas, a gente realmente é ali o Randall. E isso é porque ele toma remédio. E a gente vê que, basicamente, todo dia ele lembra que ele tem que tomar o remédio, e aí a gente ou pega o remédio na cômoda dele, ou dentro do banheiro. Outra curiosidade sobre o Tate é que ele sabe esculpir em madeira, e pra falar a verdade, eu acho que todos os personagens de novela visual que tem um machado esculpem na madeira. O criador disse que ele não considera o Tate um Yander, já que, tem aquele negócio, ele não realmente teve um interesse na SN, na verdade nenhuma pessoa, até o momento ele realmente teve um interesse amoroso mesmo. E também disse que o Tate está sempre pelo menos 28% bêbado, mas que ele disfarça isso muito bem. Quando o Tate bebe muito, ao ponto de realmente ficar bem bêbado, ele costuma ter episódios depressivos e chega até a chorar. Para finalizar, antes da gente falar de fato da treta, a gente teve essa imagem maravilhosa do Tate versão feminina e do Tate mais jovem, e também a curiosidade que o Tate simplesmente não gosta de gatos. Que ele provavelmente teria um cachorro, mas que ele não gosta muito de gatos porque ele acha que eles são fracos. Achei isso meio pai. Agora, finalizando a treta. Não foi nenhuma polêmica, vocês não vão precisar odiar o criador. O que aconteceu é que alguns menores de idade estavam patrocinando o jogo de certa forma, contribuindo com o Patreon e até mesmo fazendo arts not safe for work. O criador foi avisado, descobriu quem eram essas pessoas, reembolsou elas do Patreon e excluiu elas. Então, foi resolvido já. Ele também passou um aviso falando para menores de idade não fazerem arts not safe for work do Tate ou de qualquer outro dos seus personagens. O vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe as curiosidades mais interessantes que tinha. Eu deixei um aviso na comunidade falando que ia fazer esse vídeo e também falando dos possíveis próximos vídeos. Até o momento é isso. Um beijo e um queijo pra vocês.